Olá, olha só, o Fernando Henrique Cardoso nunca vai se livrar da imagem dessa escalada histórica do Jornal Nacional, que disse que ele quase chorou de emoção na posse do seu adversário, que era nada mais nada menos Lula, o primeiro proletário a tomar posse na principal cadeira do país. Janeiro de 2003, um capítulo da história do Brasil. A capital federal consagra um novo presidente de 170 milhões de cidadãos. O ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva é festejado a caminho do Congresso, onde faz o juramento à Constituição e discursa pela primeira vez como presidente da República. Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso diz que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. Com isso e outras coisas, ele carregou para a vida a pecha de que é um lulista enrustido. E aí eu quero discutir nesse vídeo por que é que FHC é dito como um lulista enrustido e, mais do que isso, por que ele é mais lulista do que FHCista. Essa questão ficou mais palpitante e pegou fogo nessa semana, depois que ele declarou que votará em Lula no caso de única opção contra Bolsonaro na eleição do ano que vem. Com isso, ele botou fogo no partido político e irritou a direita quase toda, porque passou por cima, principalmente, prioritariamente, dos seus correligionários dentro do PSDB, que passaram a vida construindo uma carreira, enfatizando as suas diferenças contra Lula e contra o lulopetismo. Passou também por cima do eleitorado que votou nele uma vida inteira, acreditando nas suas propostas liberais, acreditando que ele seria uma opção contra tudo o que representava Lula, contra tudo o que eles abominavam no lulopetismo, no lulismo. E passou por cima, sobretudo, do sentimento de uma legião de admiradores que o viu, sofreu com ele, apanhar a vida inteira pela pancadaria violenta do PT na campanha e principalmente a partir de Lula na presidência. Desde o primeiro dia em que Lula colocou o pé no Planalto, ele tomou quase que como uma missão de vida mostrar que não havia nada antes dele, que tudo que havia antes de 2002, de sua posse, era o atraso, era uma elite retrógrada, era o que representava tudo de ruim que o Brasil tinha. Ele colocou com muita competência e ficou a pecha de que Fernando Henrique era um neoliberal da elite mais atrasada que entregava o país desde 1500. Tudo que eu acho que o FHC não foi, mas também acho que sim, ele é um petista enrustido. E no final desse vídeo eu vou te mostrar por que eu acho que ele tem a psique lulista. Fica comigo, se você gostar, por favor, curta e compartilhe e siga meu raciocínio. A pancadaria fez FHC tuitar para clarear a sua posição, porque de fato pegou muito mal. Ele escreveu lá: reafirmo para evitar más interpretações. PSDB deve lançar candidato e o apoiarei. Se não o levarmos ao segundo turno, neste caso não apoiarei o atual mandante, mas a quem a ele se oponha, mesmo o Lula. Ele fez essa ressalva de que é até Lula, mas não deixou de evitar no ar a sensação de que traiu a causa liberal, de que ele foi um cara que sempre fez muitas concessões à esquerda, que foi o cara que praticamente inventou tudo o que o PT viria a fazer dentro do governo, como de fato muitas das coisas que ele criou foram ampliadas e aperfeiçoadas depois no governo petista. E, sobretudo, praticamente teria inventado o lulismo. Para a nova direita que está aí, que não tem vergonha de dizer seu nome, que tem o Olavo de Carvalho à frente,
FHC é nada mais, nada menos alguém que deveria ser extinto da história. Olha só. Fernando Henrique Cardoso saísse da história seria um benefício para a humanidade. Porque tudo o que veio de ruim depois foi ele que começou. Foi ele que criou o MST, meu Deus do céu. Foi ele que abriu o caminho para o Lula. E ele dizendo, você sabe que essa cadeira é sua. Você vê, ele não apoiou nem o sucessor dele, que seria o José Serra. Tanto que ele queria dar o poder para o Lula. Ele é o cara mais petista do que o PT inteiro. Bom, ele não inventou o MST no sentido estrito da palavra, até porque o MST já existia e já tinha apanhado muito dos governos anteriores. Mas ele foi de longe o governante que mais deu espaço ao movimento, deu legitimidade, deu terras e deu a maior reforma agrária que já tinha sido feita até então, menor do que a do Lula, mas maior inclusive que da própria Dilma Rousseff do PT. De fato, é razoável supor que ele é um homem de esquerda clássico com muitas afinidades com Lula, que como ele sempre vendeu-se muito bem para o eleitorado de direita, que o levou aos cargos que esteve, e tem ambos uma afinidade com a esquerda que vem lá desde os anos 70, quando os intelectuais como Fernando Henrique Cardoso se aproximaram daquele líder de massas que liderava grandes massas de trabalhadores em movimentos grevistas que assustavam o regime militar. FHC panfletou junto com Lula, fez campanha junto com Lula, teve o apoio do Lula para candidato a senador, foram caminhando paralelamente com afinidades comuns contra a ditadura no início dos anos 80 e foram se separar formalmente em 88, quando o Fernando Henrique fundou com outros intelectuais o PSDB, de uma costela do MDB que tinha ficado muito fisiológico. Ele foi para o seu lado fazer um partido mais de social-democracia, mais classe média, mais intelectual, mais nariz empinado, enquanto o Lula investia no seu partido, já então consolidado, um partido marxista, trabalhador, proletário, contra capital, contra mais-valia, contra as elites. E foram se confrontar mais claramente eleitoralmente em 1994, quando o FHC cavalgava o sucesso do Plano Real, que reduzira a inflação de quase 100 para quase zero, e o Lula vinha continuando na sua batida de confrontação com o regime, de julgar que toda solução institucional que vinha de cima era um arranjo das elites para destruir os trabalhadores. Mas ficou muito claro que convergiam e muito nos governos que exerceram. Ambos fizeram um governo de cunho social-democrata com forte presença do Estado na indução da economia. Ambos criaram e ampliaram grandes programas sociais, fizeram privatizações, reformas draconianas para enxugar o tamanho do Estado tanto quanto possível diante do jogo político e da competência política de cada um. Ambos se associaram ao capital, se associaram ao que tinha de mais atrasado, tanto no capital quanto na política, para poder viabilizar os seus projetos de reforma do Estado. Para um PFL, DEM do Fernando Henrique Cardoso, tinha o PMDB fisiológico, antigo e reacionário do Lula. E ambos tiveram ministros de esquerda que tinham afinidades, que se conversavam, que vieram todos lá da Maria Antônia, à rua da Faculdade de Filosofia e do Mackenzie, de onde vieram os intelectuais que estiveram no PT ou no PSDB, como Zé Dirceu, ou Paulo Bernardo, ou José Serra, ou Mercadante e por aí afora. Particularmente, eu acho que há razões sim para acreditar
que Fernando Henrique Cardoso fez mais concessões à esquerda do que deveria em respeito a seus aliados, em respeito a seu eleitorado. E há fortes razões e evidências para afirmar que sim, ele não se engajou devidamente na campanha do José Serra em 2002 contra Lula. Não arregaçou as mangas, não foi para a luta, não mostrou as diferenças que havia entre o projeto dele e o projeto do Lula. Ele atuou como um magistrado de nariz empinado. E aí tem a ver com o que eu acho que está relacionado não necessariamente às suas crenças, mas sobretudo à sua vaidade intelectual, que é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Quem fizer uma pesquisa do noticiário da época vai perceber que havia uma fortíssima onda Lula, uma onda que já tinha tomado a intelectualidade, já tinha tomado os formadores de opinião. Lula já não era mais uma ameaça, já não era mais visto como preconceito, como uma pessoa analfabeta ou atrasada. Ele já estava na onda e Fernando Henrique, pessoalmente, não, na meu entendimento, não queria se contrapor a isso, porque bater no Lula, dizer qual que era a diferença, dizer que Lula seria estatista, queria atrasar o país, ou bater mesmo que ele não tinha preparo, que era a grande vulnerabilidade dele, iria afetar a sua competência intelectual. Ele ia ser chamado de tudo o que ele não queria, que era o que o Lula pregava com muita competência, que ele era um neoliberal da elite atrasada e arcaica que atrasava o país, que entregava o país. Então, para evitar de apanhar e ir para a história como um cara que dificultou a vida do primeiro operário em direção à presidência da República, ele posou de magistrado. Nesse sentido, ele foi, digamos, até covarde. Quantas vezes você ouviu dizer que ele entregou a Vale a preço de banana e queria entregar a Petrobras e todas as riquezas do Brasil para os gringos? E foi esse discurso que prevaleceu e foi esse discurso que ele não teve a coragem de confrontar. Ele não teve a coragem, a competência ou por outra razão que eu acho que é questão de vaidade intelectual, de enfrentar Lula nesse campo e mostrar as diferenças, porque o conflito iria deixar muito claro a imagem que ele não queria de que ele era neoliberal, que ele era da elite atrasada, que ele era um intelectual de direita insensível às questões sociais. Na medida então em que ele se omite e nega a sua identidade para deixar prevalecer a imagem do Lula, e mais do que isso, ele passa a partir daí convivendo fraternalmente com Lula, com todos os cuidados, ele me passou claramente a ideia de que temia um conflito para não desnudar esse lado que ele achava que seria sombrio da sua biografia. Nesse sentido, é que ele é, sim, lulista. Na medida em que ele nega a sua identidade, nega o seu discurso, deixa prevalecer o discurso petista, sim, ele passa a ideia de que é mais lulista do que FHCista. E assim foi, sempre que pôde ele falou bem do Lula, sempre se preocupou em não estar mal com ele, foi o grande responsável por defender que o Lula não fosse impeachmentado após o mensalão, e a vida continuou até pelo menos 2014, quando enfim o Aécio Neves teve coragem de mostrar as reais diferenças que havia entre o projeto do PSDB, o projeto da direita e o projeto da esquerda, o que o projetou, mas não tanto quanto viria a projetar Bolsonaro logo depois disso. Daí, enfim, PSDB e PT ficaram inimigos figadais, o que se agravou muito no impeachment da Dilma, em que o Aécio esteve muitíssimo envolvido, mas não FHC como sempre, porque ele esteve sempre tentando ficar bem com Lula e até mesmo, se preciso, chorar na posse do Lula, como disse a escalada do JN lá atrás.
Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. Ok, se você gostou, por favor, compartilhe, se inscreva no meu canal e aguarde o próximo vídeo.